Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das doenças mais comuns da próstata, que é o crescimento benigno da próstata. É uma doença diferente do câncer de próstata, que é uma doença maligna. Raramente a hiperplasia benigna da próstata vai levar à morte do paciente, enquanto o câncer de próstata tem essa possibilidade. Como são doenças muito extensas para se falar num só momento, hoje eu vou abordar apenas a hiperplasia benigna de próstata e numa outra apresentação nós vamos falar sobre o câncer de próstata. Então, o que é esse aumento benigno da próstata? Ela é mais conhecida como hiperplasia benigna da próstata. Como eu disse, ela é diferente do câncer de próstata e esse conceito é importante que as pessoas, os pacientes tenham. Então, o câncer de próstata é uma doença e a hiperplasia, o crescimento benigno da próstata, é uma doença totalmente diferente. E para que serve a próstata? Vamos entender primeiro qual que é a função da próstata. A próstata ajuda a formar o sêmen. 1/3 do sêmen é formado pela próstata, enquanto 2/3 são formados na vesícula seminal. O que vem do testículo, esse é um conceito que muitas vezes as pessoas confundem, o que vem do testículo são os espermatozoides, tá certo? Então, a próstata, ela forma, além do sêmen, ela é importante também para a própria função do espermatozoide, porque tem substâncias no sêmen que são importantes para a função do espermatozoide. E a terceira função que é muito importante da próstata é que ela transforma a testosterona na forma ativa da testosterona, que é aquela que vai agir no organismo masculino. Muito bem, e onde fica a próstata e por que ela pode causar problemas quando ela cresce? A próstata, quando o paciente tem em torno de 20 anos de idade, ela pesa mais ou menos 20 a 25 gramas e tem o tamanho de uma ameixa. O problema é que a uretra, que é o canal que vem da bexiga e vai até a ponta do pênis, que é o canal por onde a urina é eliminada, ela passa no meio da próstata. Então, essa é uma foto para explicar um pouquinho mais detalhadamente, fica mais fácil de entender. É como se a nossa próstata fosse uma montanha e a uretra, o canal, fosse um túnel que passa no meio da próstata. Então, nesse momento, o canal está todo aberto, o túnel está todo aberto para passar o que for. Quando ocorre um aumento benigno da próstata, esse aumento ocorre de fora para dentro. Então, o que acontece é que o canal fica cada vez mais estreito e em alguns momentos ele fica totalmente obstruído. Então, a imagem que vocês têm é exatamente essa, de um canal aberto, então é um túnel no meio de uma montanha que está aberto. À medida que a próstata cresce em volta do canal, ela vai estreitando o canal até fechá-lo totalmente. Então, esse é o crescimento benigno da próstata, sempre de fora para dentro. A hiperplasia benigna da próstata, esse aumento da próstata, ela costuma ocorrer após 60 anos de idade. E em cerca de 50% dos homens com mais de 60 anos de idade tem hiperplasia benigna da próstata. Por outro lado, 90% dos homens com mais de 70 anos de idade, em torno de 70 a 80 anos de idade, tem esse aumento benigno da próstata. Só que esse aumento não quer dizer necessariamente que o paciente, o homem, vá ter problemas. Então, ele nem sempre precisa ser tratado. Isso também é importante, porque crescimento da próstata não quer dizer necessariamente, obrigatoriamente, tratamento. E por que a próstata cresce? E até quando pode crescer? A próstata normal, como nesse desenho nós observamos aqui, ela pode chegar a tamanhos muito grandes, 200, 300, até 400 gramas, quase meio quilo. E por que ela vai crescer? Porque é como se a próstata estivesse sendo bombardeada o tempo inteiro por testosterona. Como os homens produzem testosterona desde o nascimento até o dia que morrem, é como se você estivesse alimentando a próstata para ela crescer ao longo da vida inteira. Então, um crescimento da próstata ao longo da vida, isso é normal. Se a próstata, quando nós éramos crianças pequenas, tinha o tamanho de um feijão, por exemplo, com 20 anos nós já vimos, ela tinha o tamanho de uma ameixa, ao longo da vida ela vai crescer mais. Mas, como eu disse, nem sempre isso é um problema. Agora, o que pode acontecer quando a próstata cresce muito? O
paciente, o homem, pode ter dor para urinar, esse ardor pode ser no canal, na uretra, na própria bexiga, na parte de baixo do abdômen. Às vezes o paciente tem que fazer força para urinar, senão ele não consegue ter um jato urinário. E esse jato, por vezes, é fraco e muitas vezes muito fino também. É muito comum o paciente reclamar que ele começa e para de urinar, começa e para de urinar. E demora muito para começar, principalmente pela manhã. O paciente chega e fala assim, olha, ao longo do dia não é tão problemático, mas quando chega de manhã, quando eu acordo, eu tenho mais dificuldade para começar a urinar. Muitas vezes o paciente sente que não esvazia totalmente a bexiga e isso faz com que ele levante à noite para urinar. É aquele paciente que vai para o banheiro com os amigos vão embora e ele fica lá, demora para conseguir esvaziar a bexiga, o jato começa e para e o tempo vai passando. Algumas perguntas que são muito comuns de serem feitas a próstata grande quer dizer que é pior? Quanto maior a próstata, pior? Não é verdade isso. Tem pacientes com próstatas muito grandes e que estão perfeitamente adaptados e não estão causando nenhum problema nem para o paciente nem para o organismo. E tem pacientes com próstatas pequenas com problemas mais sérios. Tem risco disso, de ter câncer também nessa próstata? Tem. O fato de você ter ou não problemas para urinar, dificuldade para urinar, não quer dizer que você não possa ter um câncer. Isso é importante também. Nós vamos abordar isso numa outra aula, mas é importante que vocês tenham esse conceito. Nem sempre o paciente com câncer vai ter sintomas, então são situações diferentes. E se o pai tem hiperplasia benigna da próstata, se tem esse aumento da próstata, aumenta a chance de ter? Aumenta. Esse também tem um caráter familiar. E o que então o paciente deve fazer? O mais importante é consultar um médico, um urologista de preferência, que é aquele profissional que está mais acostumado a tratar doenças da próstata. Ele vai conversar com o paciente, vai conversar com o homem e decidir quais os exames que vão ser feitos. Às vezes precisam de exames mais simples, às vezes são necessários exames mais complexos. Basicamente o que se faz hoje em dia é um exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata, e um toque retal. O toque retal, é importante que se diga, que não é um exame superado, não é um exame antigo, não é substituível por outros exames hoje em dia. Ele ainda é um exame que, para fazer uma avaliação inicial, é um exame que dá muitas informações e que ajuda muito a decidir se outros exames vão ser necessários. Então, fazer o toque retal e o exame de sangue é o básico, é o inicial para avaliar se há necessidade ou não de tratamento. E como é que é feito o tratamento e quando nós vimos ele é necessário, que nem sempre ele é necessário. Muitas vezes a gente observa apenas o paciente porque ele tem poucos sintomas e às vezes o tratamento pode ser mais agressivo do que a própria doença. Nós podemos indicar o uso de medicamentos, tratar só com medicamentos. E esses medicamentos hoje são muito bons, são seguros e são muito eficientes. Eles resolvem a maioria dos problemas sem a necessidade, por exemplo, de se fazer uma cirurgia. A cirurgia, ela pode ser uma cirurgia aberta, em que existe um corte, você tira uma boa parte da próstata, quase que inteira, ou ela pode ser feita pelo canal, em que você faz uma raspagem da próstata e vai tirando a próstata por meio de pequenos fragmentos. Isso vai depender do tamanho da próstata, vai depender da capacidade do seu cirurgião em ser rápido nessa cirurgia e isso vai ser discutido com o seu urologista. É importante que se diga que essa é uma cirurgia totalmente diferente da cirurgia do câncer de próstata, em que se tira toda a próstata, se tira também a vesícula seminal, e para que se evite que a doença, que é o câncer, que é uma doença maligna, permaneça lá. E os problemas causados pela cirurgia também são diferentes, isso vai ter que ser discutido com o seu médico, com o seu urologista, tá certo? E por que você tem que tratar? Porque o aumento da próstata em algumas situações pode causar problemas sérios, então pode sangrar muito, até ter que tomar sangue o paciente, pode causar o aparecimento de pedras na bexiga e infecções. Por quê? Porque aquela urina que você não consegue esvaziar totalmente da bexiga, porque o canal está estreitado, é como se fosse uma água parada, que aumenta tanto a chance de formação de cálculo quanto de infecção. Você pode ter dificuldade para urinar de uma forma tal que você não consiga mais urinar, prende totalmente a urina. Então,
Esse aqui é um paciente nosso que chegou no pronto-socorro e tinha 4 litros de sangue na bexiga. Ele fazia já 4 dias que ele não urinava, tá certo? E isso pode até causar insuficiência renal, os rins pararem de funcionar. Esse exame de baixo, essa radiografia, é desse mesmo paciente. Isso daqui é a bexiga dele, que está bem aumentada, e aqui está o rim direito e o rim esquerdo, já começando a ter problemas. Se ao longo do tempo isso não é tratado, pode causar até a perda da função do rim, tá certo? Então esses são os objetivos de tratar. Mas o objetivo final, na realidade, é o que? É permitir que o homem tenha uma boa qualidade de vida, que ele tenha as orientações que precisa, receba a atenção que ele merece dos profissionais de saúde, e que seja uma vida saudável, cercado daquelas pessoas que se importam com ele, das quais ele gosta e que gostam dele também. Muito obrigado.